Olá, começa agora mais um programa Destaques e o início do ano letivo pode ser um período de preocupação financeira para muitas famílias, especialmente devido aos gastos com material escolar. Mas a gente tem que estar sempre de olho nos nossos direitos e o Thiago Noronha traz mais detalhes para a gente. Olá, entender exatamente o que é que as instituições de ensino podem ou não podem cobrar ou solicitar na lista do material escolar é fundamental para evitar gastos desnecessários, começar as aulas de uma maneira mais tranquila e não muito onerosa, ou seja, sem muitos gastos. Isso é necessário para que as pessoas possam comprar o material escolar devidamente de acordo, com o Código de Defesa do Consumidor e o que preconiza também o Ministério da Educação. Quem vai explicar para a gente tudo isso é o advogado Fábio Holanda, que está aqui com a gente, vai explicar para a gente exatamente o que é que diz o Código de Defesa do Consumidor com relação ao material escolar. Bom, inicialmente eu agradeço a oportunidade. Esse período do começo do ano é um período que sempre aflige as famílias em geral, porque 9 entre 10 pais estão mobilizados na questão relativa à matrícula, compra de materiais escolares e por aí vai. E é importante que a comunidade saiba, notadamente pais e responsáveis, que existe um microsistema normativo que cuida, que pode amparar essas pessoas nesse momento de contato, no começo do ano com as escolas, né? Não apenas o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078/90, mas outras duas leis, né? A Lei 9.870 de 99 e a Lei 12.886 de 2013. O que é que existe de importante que essas normas podem nos trazer acerca desse tema que estamos debatendo? Primeiramente, as escolas elas não podem cobrar dos pais ou responsáveis os chamados materiais de uso coletivo. O que seria material de uso coletivo? Você está tentando aqui já antever uma indagação que muitas pessoas podem fazer. Por exemplo, papel higiênico, materiais de limpeza, né? Tudo isso não pode ser incorporado àqueles custos ordinários que os pais têm por ocasião de matrícula, de compra de materiais escolares. Então, o que deve ser incorporado é aquilo que, de fato, individualmente será utilizado pela criança, né? Uma outra questão que é importante que deve ser pontuada é que os pais podem se valer não apenas dos órgãos públicos, como o Ministério Público, Defensoria Pública, como, conforme já antecipado por você, a questão das associações de pais e responsáveis. Existem associações de pais e responsáveis que prestam um serviço muito importante em auxílio a essa comunidade, né, que dialoga com a escola, para promover palestras educativas, para promover interlocuções com as próprias escolas, para tentar organizar compras coletivas e, com isso, baratear preços destes materiais escolares. Então, me parece que, para além do conhecimento da legislação, dessas normas a que me referi, é muito importante que haja também uma aproximação dessas instituições públicas e dessa associação de pais que existem em muitas cidades para que a vida do pai responsável nesse começo de ano seja mais facilitada. Agora, doutor Fábio, além dessa questão da associação, os pais podem se reunir para justamente cobrar uma questão mais transparente, vinda das escolas, das instituições de ensino, mas o que é que os pais podem fazer em caso de cobranças abusivas, assim, que eles possam identificar nas escolas? Bom, o ambiente escolar é um ambiente que, como nós sabemos, ele deve ser um ambiente cujo trato deve ser dialógico, deve ser amistoso, não é? Não é recomendável que os pais, em um primeiro momento, já entrem num clima de litígio com as escolas. Então, o que eu recomendaria em um primeiro momento é que, uma vez identificado ou que se tem alguma dúvida com relação à abusividade de alguma cláusula, que se promova uma interlocução franca, aberta, com a escola, para que sejam esclarecidos esses pontos, não é? Por que está sendo cobrado isso, aquilo, outro. Eventualmente, se alguma prática abusiva houver uma continuidade por parte da escola, alguma resistência por parte da escola
em cobrar determinados itens que não estão previstos na normatização, evidentemente que outras alternativas devem ser procuradas. E aí, respondendo à tua pergunta, existe a possibilidade de que seja demandado a Defensoria Pública, né, estadual. Existe um núcleo da Defensoria Pública que trata especificamente de questões relacionadas à defesa do consumidor, um núcleo muito atuante aqui no Ceará. E existe a possibilidade, em última análise, de, não havendo essa solução através da interlocução extrajudicial, de se manejar uma ação judicial para tentar, de alguma forma, obter um provimento favorável e alinhado ao que diz a norma acerca dessa questão. Doutor Fábio, falando em relação a consumidor, né, nessa relação com as escolas ou com qualquer outro tipo de serviço, é importante estar atento às cláusulas do contrato que é assinado ali no começo do ano, né, professor? Perfeitamente. Não apenas nas escolas, nos contratos escolares, todos os contratos, nós, enquanto consumidores, todos nós somos consumidores, não é? É importante que nós, sempre que vamos aderir a um contrato, que tenhamos conhecimento pleno daquilo que estamos assinando e, né, entendendo todas as cláusulas. E aí me parece que é muito importante que haja antes de que se firme esse contrato com as escolas, que é o chamado contrato de trato continuado, né? Por que se diz de trato continuado? Porque você firma aquele contrato no começo do ano, mas essa relação se protrai no tempo, né? Durante todo o ano letivo. Então, é muito importante que esse contrato seja lido e seja compreendido, não é? Nós vivemos uma era de analfabetos digitais, não é? Tem muita gente que sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar cláusulas de contrato. E, muitas vezes, ao interpretar cláusulas de um contrato, que normalmente são extensas, essas cláusulas contêm algum tipo de abusividade, não é? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele prevê exemplificativamente cláusulas abusivas, mas é importante que os responsáveis por assinar aquele contrato, né, por interpretá-lo, que faça isso de uma maneira muito minudente, para que depois não tenham dissabores ao longo do ano letivo, né? Agora, em relação a essa questão do contrato, me veio à cabeça agora uma pergunta que muitos pais podem estar fazendo, estarem querendo fazer ao doutor Fábio, com relação ao material escolar, que muitas escolas, elas quase que exigem um material didático mesmo, né? Que os livros sejam comprados ou adquiridos na loja própria da escola, né? Isso é possível, professor? Ou é possível que os pais possam negociar isso dentro? Essa sua pergunta é muito importante e, de fato, aflige muitos pais irresponsáveis. O artigo 39, inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor prevê, enquanto cláusula abusiva, a chamada venda casada de produtos. Então, a escola não pode, a exemplo de outros estabelecimentos, ao sugerir um determinado material, impor que se compre de uma determinada marca. É claro que a escola vai dizer, por exemplo, no que diz respeito a paradidático, não é, o nome do livro, por exemplo, um livro de um autor clássico, Machado de Assis, um José de Alencar, evidentemente que a escola pode e deve recomendar esses autores, né, a que me refiro, mas ela não poderia, por exemplo, dizer detalhes específicos da obra que eventualmente vinculassem o pai ou responsável a um fornecedor específico, né? Se existirem outros fornecedores que oferecem aquele mesmo produto, aquele mesmo conteúdo, não faria sentido vinculá-lo a um fornecedor específico, e isso pode eventualmente se caracterizar como venda casada, e é uma prática que não é permitida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente agradece aqui a participação do professor Fábio Holanda, que deu todas as dicas com relação aos direitos do consumidor, direitos dos pais com relação ao consumidor, ao direito do consumidor, nessa relação do material escolar, nessa relação das matrículas, nessa relação do contrato escolar durante o ano. A gente agradece mais uma vez, professor. Agora a gente volta ao estúdio. E até o dia 22 de fevereiro, as cidades de Fortaleza, Itapipoca e São Gonçalo do Amarante estão recebendo a 11ª edição do Festival Alberto Nepomuceno. Com formato híbrido, o evento atende diversos espaços públicos de cultura e escolas da rede pública e zona urbana e zona rural também. Especialmente hoje está sendo realizada uma live intitulada Joias do Ceará, um joalheiro no sertão de Quixeramobim. E a Fernanda Rocha, que é arquiteta e urbanista, faz o convite. Olá, eu sou Fernanda Rocha, arquiteta e urbanista,
Dirijo Portas Abertas, Experiência e Aprendizagem Cultural. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês estarem conosco nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, às 19h30, no YouTube do FAM, Festival Alberto Nepomuceno, que nessas edições Joias do Ceará, neste programa, vai conversar com o joalheiro Antônio Rabelo, um artista de Quixeramobim, cuja conversa vai ser mediada pela jornalista Isabel Gurgel. Aguardamos vocês lá. Um abraço. E ler é uma das formas mais poderosas de transformar vidas, abrir novos horizontes e também criar oportunidades. Mas para muitas pessoas, o acesso aos livros ainda é um desafio. Pensando nisso, shoppings Rio Mar Fortaleza e Rio Mar Kennedy estão lançando uma campanha de doação de livros e quem tem mais detalhes para a gente é o Tiago Noronha. Olá! A campanha Doe Livros, Inspire um Novo Mundo, quer incentivar a leitura e levar o conhecimento para quem mais precisa. A ideia é arrecadar livros em bom estado de conservação para beneficiar 5 instituições sociais aqui de Fortaleza. Quem vai falar mais para a gente como é que funciona essa campanha é a Karine Costa, ela é coordenadora de sustentabilidade dos shoppings Rio Mar, que a gente já vai falar agora que não é só aqui no Shopping Rio Mar Fortaleza, aqui no Papicu. Também essa campanha vai estar no Shopping Rio Mar Kennedy, né? Explica pra gente, Karina, como é que acontece essa campanha, como é que as pessoas podem vir doar os seus livros? Pronto, nós fazemos essa campanha desde o ano passado, tivemos um número fantástico de exemplares doados. Ano passado foram mais de 8.000 livros doados para os 2 shoppings Rio Mar, né, aqui em Fortaleza, tanto o Rio Mar Fortaleza quanto o Rio Mar Kennedy. E esse ano a gente também está repetindo essa campanha. Os livros, a gente convoca a população a doar aqueles livros que estão esquecidos, né, nas prateleiras. Não é aquele livro que você gosta de cabeceira, aquele que você consulta, né, regularmente, é aquele livro que você já esqueceu e que ele já lhe formou um dia, já lhe educou e agora vai poder educar outras pessoas, né? Nós doamos para instituições parceiras do Instituto JCPM, também dos shoppings, e são instituições que atendem jovens, crianças e adultos para educação e também para reabilitação. São as instituições que já têm essa parceria, né, com o Instituto JCPM, aqui dos shoppings Rio Mar. E aí como é que faz para doar aqui? Essa doação começou quando, vai até quando e quais são os locais de arrecadação? Pronto, nós começamos a campanha no dia 23 de janeiro e vamos estender até o dia 1º de março no Rio Mar Fortaleza. Vocês podem vir, quem quiser doar os seus livros, podem se encaminhar ao saque do Rio Mar Fortaleza, que fica no piso E2, próximo ao Animale Pet Shopping, e no Rio Mar Kennedy irá começar no dia 17 de fevereiro até dia 1º de março também. Lá o saque ele fica no piso L1, próximo à loja Boticário. Aí o tipo de livro, assim, você falou que é aquele livro que você já estudou, enfim, não é aquele livro de cabeceira, mas que tipo de livros essas instituições recebem? Qualquer livro, né? Qualquer livro, pode ser adulto ou infantil, contanto que ele esteja em bom estado de uso para que as pessoas possam realmente utilizar novamente. É mais uma ação assim de compromisso social, né, do Instituto, de beneficiar, né, essas instituições para levar realmente conhecimento, cultura para quem mais precisa. Né? Isso, o Instituto ele já atende vários jovens da região do entorno dos 2 shoppings, né, tanto no Rio Mar Fortaleza quanto no Rio Mar Kennedy, e ele já está aí há 10 anos educando os jovens da comunidade. Então é mais uma ação. Só assim, o local aqui fica no saque daqui do Rio Mar, no horário do shopping, mas fica até quando aqui no Rio Mar Fortaleza, aqui no Papicu, e começa quando lá no Kennedy? Isso, no Rio Mar Fortaleza, começou dia 23 de janeiro e vai até dia 1º de março. Então, vocês podem entregar no horário de funcionamento do shopping, que é de 10 da manhã às 10 da noite. No saque do Rio Mar Fortaleza, que fica no bairro Papicu, ele fica no piso E2, próximo ao Animale Pet Shopping. E no Rio Mar Kennedy, inicia do dia 23 de fevereiro até 1º de março. E o saque lá fica no piso L1, próximo à loja Boticário. Recado dado, obrigado, viu, Karine, pelas suas informações. Então, você que tem aí um livro que está encostado, você já leu esse livro, está lá só arrecadando poeira, né, Karine, aí na sua estante, traz aqui para o Rio Mar, fazer essa boa ação aí já no começo do ano, esses livros que serão doados para 5 instituições sociais aqui de Fortaleza. A gente volta ao estúdio.
Ficou a dica, né? Junte seus livros, tem guardadinho em casa, vai lá doar, faça uma boa ação. A gente vai para o intervalo agora, e falta instantes. E o Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará está com a nova gestão e eu conversei com o presidente Vandenberg Almeida durante uma conversa, um bate-papo que a gente teve aqui na TV Otimista. Confere aí. Olá, Vandenberg, tudo bem? Que bom lhe ver novamente, né? A gente já conversou tantas vezes aqui no Destaques, inclusive na programação da TV Otimista, sobre diversos assuntos de economia e falar agora com você à frente da gestão do Corecon, né, do Conselho. Como é que está sendo esse trabalho que você está realizando desde o ano passado, não é isso? Isso, eu assumi a presidência do Conselho Regional de Economia em outubro do ano passado, devido ao afastamento do ex-presidente Igor Lucena, e fui reeleito agora em janeiro desse ano para poder ter esse mandato até o final desse ano, de 25. Então, primeiramente, me sinto muito honrado. É um economista poder ser lembrado, poder ser eleito pelos seus conselheiros, pelos seus economistas, para poder representar. Eu acho que isso é uma honra muito grande para um profissional. Me sinto bem preparado para poder estar à frente desse conselho nesse momento, tendo visto toda a história que foi construída dentro do conselho e fora do conselho, para poder estar vivendo esse momento, vivenciando esse momento. E eu sei da importância que é o Conselho Regional de Economia, eu sei do papel que nós temos hoje dentro da sociedade, o quanto que nossas opiniões elas realmente são ouvidas, tanto no setor público como no setor privado. Então, isso tem um peso muito grande na minha gestão, como servidor que sou funcionário público de carreira, e hoje estou aqui no governo federal, atuando numa missão de grande importância dentro do Ministério do Desenvolvimento. Então, tudo isso faz com que essa minha experiência no setor público, eu possa vir a contribuir com o Conselho de Economia. Então, assim, uma história bem construída, uma história que realmente a gente colocou para todos os conselheiros. E que bom que eu tenho o apoio dos economistas, que bom que eu tenho o apoio dos meus conselheiros para que a gente possa atuar mais firme, com mais firmeza, contribuindo realmente para a economia do nosso estado do Ceará. Pois é, e falando um pouco do conselho, né, tão importante para o nosso estado, né, mas também queria que você deixasse, conversa com relação a essa conversa que a gente está tendo aqui, também relembrar um pouquinho dessa importância, né, do conselho para a sociedade, né, para quem está assistindo, que às vezes, mas eu não, no que esse conselho vai me beneficia ou atua no estado de forma significativa para mim. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância. O Conselho hoje, a gente está procurando pautar muito uma melhor comunicação, tanto no setor público quanto no setor privado. Nós estamos colocando à disposição de toda a sociedade para poder mostrar a importância que a economia tem para o país, para a economia local, fazer com que as pessoas compreendam cada vez mais a importância que a economia tem diante desses diversos cenários. Nós sabemos que a economia ela vem passando por diversos altos e baixos, então diversos momentos vem passando, e às vezes a própria sociedade desconhece um pouco de alguns assuntos. Então, o Conselho hoje está procurando se aproximar cada vez mais, não só da parte da educação financeira, mas também mostrando cenários, perspectivas econômicas por diversos segmentos. Por isso que a gente está procurando se aproximar do setor privado. Você tem aí setores que são importantes, desde a cadeia produtiva, além de ter o setor público também aproximar dos governantes, tanto que nós temos uma equipe dentro do Conselho Regional de Economia que assessora muito diretamente essa questão de políticas públicas, e também temos algumas comissões voltadas para a educação, voltadas para a transparência, voltadas para licitações. Então, procuramos hoje, dentro do Conselho de Economia, ter diversas comissões para poder atender a sociedade de uma maneira geral. Então, a sociedade hoje ela pode se sentir muito bem representada pelos economistas, porque hoje nós temos um papel muito atuante, muito forte. Tendo em vista, a gente tem um papel de produzir artigos, estamos dando diversas entrevistas falando desse momento atual da economia, procurando tirar um pouco, digamos,
essa parte mais técnica, para que as pessoas possam compreender realmente a economia no seu dia a dia, e é importante que a gente consiga aproximar as pessoas desse cenário econômico, até para que as pessoas consigam entender a importância de uma taxa Selic, a importância do que é uma inflação, de um produto interno bruto. Então, nós estamos procurando nos aproximar cada vez mais da sociedade. Fizemos no ano passado um evento onde nós trouxemos o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para poder mostrar para a sociedade onde tem essa interação. Esse ano estamos também com esse pensamento de trazer o atual presidente, o Galípolo, e também o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, para poder realmente aproximar a sociedade. O nosso intuito é esse, de fazer com que as pessoas compreendam esse cenário econômico e nessa definição, nessa colaboração de política pública, nessa ajuda na educação financeira, de finanças pessoais, de cenário macro e microeconômico. Então, procuramos ajudar as pessoas a entender essa economia de uma maneira mais simples, de melhor entendimento, de mais fácil entendimento, para que as pessoas possam compreender o momento em que o país está vivendo e aí sim fazer com que as pessoas contribuam ainda mais para a economia do país. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E nos dias 15 e 16 deste mês acontece a Romaria das Comunicações. E sobre a programação eu conversei com o padre Francisco Júnior. Ele é reitor e pároco do Santuário Arquidiocesano de Adoração. Padre, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente para falar um pouco dessa programação tão vasta, variada, convidativa para todas as pessoas e que já começou, não é isso? Isso, Elaine, já começou. A todos vocês que fazem parte desse programa, Destaque, TV Otimista, muito obrigado por estar participando conosco nesse momento. E você, Elaine, e a TV Otimista, obrigado por ter nos convidado para participar dessa grande experiência que é o Jubileu 2025, o Jubileu da Esperança. E no caso, dia 15 e 16... tem a Romaria. Queria que o senhor explicasse melhor como é que vai ser essa programação para quem está assistindo. Claro, o Dom Gregório já abriu o nosso Jubileu 2025, no finalzinho de dezembro. Agora, as igrejas jubilares, que somos 17 igrejas jubilares em toda a nossa arquidiocese, estamos iniciando os jubileus particulares em cada igreja jubilar. Dia 15 e 16 são 2 dias que inicia a Romaria das Comunicações e inicia o nosso jubileu. Quisemos trazer os comunicadores para iniciar essa grande experiência do jubileu, 15 e 16 de fevereiro. E no caso, como é que a população pode participar, né? Quem está assistindo que também quer se fazer presente? Elaine, a você que está participando conosco do programa, você é convidado a participar dessa grande festa. É tempo de jubileu, é tempo de graça para você, como é tempo de graça para todos nós. Dia 15, para todos aqueles envolvidos na PASCOM, Pastoral de Comunicação, todos aqueles apaixonados pela comunicação, teremos um workshop. É um dia inteiro, um sábado inteiro de encontro. Então você é convidado a participar conosco. Vai lá no nosso Instagram, Santuário Eucarístico CE, Santuário Eucarístico CE, e você poderá se inscrever. Todos podem vir no dia 16 ao Santuário Arquidiocesano de Adoração. Dia 16, às 8 horas da manhã, teremos uma Eucaristia, uma missa, nós estamos convidando a todos para participar do nosso jubileu, participar desse tempo de graça. Para relembrar só o endereço, para quem está já anotando tudo e quer fazer presente. Você que está aí coladinho conosco, nós temos o nosso Santuário Arquidiocesano de Adoração na Avenida Imperador com Clarindo de Queiroz. Avenida Imperador com Clarindo de Queiroz, centro de Fortaleza. Padre, e para quem, no caso, né, tá, durante esse ano de 2025, né, como é que está sendo pensada essa programação como um todo da Arquidiocese, não só esse encontro agora, né, em fevereiro, mas também durante todo o ano? A Arquidiocese está recheada, Elaine, de experiências em que você poderá chegar a viver essa graça também. São várias igrejas, são várias experiências em toda a nossa arquidiocese. Então teremos vários jubileus,
Nós, especificamente nós, do Santuário Arquidiocesano de Adoração, Igreja de São Benedito, Imperador com Clarinho de Queiroz, lá no centro de Fortaleza, teremos um programa recheado de experiências lindas, trazendo o Jubileu da Segurança, Jubileu dos Advogados, Jubileu dos Médicos e da Saúde. São vários jubileus celebrados durante todo o ano, Jubileu da Solidariedade, em que você poderá participar conosco, também os profissionais, para que você possa receber essa graça do jubileu. E para quem quer saber mais informações também do trabalho de vocês e dessa programação completa, como é que faz para seguir nas redes sociais, no site? Fica à vontade. Elaine, você pode seguir todas as informações do nosso jubileu lá no nosso Instagram. Nosso Instagram que é Santuário Eucarístico CE, Santuário Eucarístico CE. Vem conosco, participa conosco e vive essa experiência tão linda da graça de Deus que nós estamos preparando para você, que a Igreja de Fortaleza prepara para você. Recordando, é tempo de graça, é um tempo em que Deus abre as portas da graça de Deus e da misericórdia e da esperança. Elaine, uma coisinha a mais que eu queria só recordar, que o nosso santuário, terá missas em diversas línguas. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós estaremos recebendo grupos linguísticos. O primeiro domingo, inglês, o segundo domingo, espanhol, o terceiro domingo, francês, o quarto domingo será italiano e o quinto, latim. São grupos linguísticos que a gente abre o nosso santuário para participar dessas celebrações em diversas línguas. Tá joia, padre. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Elaine. Deixo aqui um abraço a todos e que Deus abençoe. Abençoe a cada um de vocês pelo carinho, e a TV Otimista por esse acolhimento espetacular a nós, a nossa igreja aqui em Fortaleza. E o Destaques fica por aqui com essa super dica, não vai perder não. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.